Boa noite a todos. Estamos começando mais uma edição do Conversando sobre Coronavírus. Hoje, o professor Valmir Coutinho, diretor do Departamento de Medicina da PUC-Rio, recebe a professora Margarete Dalcomo, pneumologista, pesquisadora da Fiocruz e professora de pós-graduação da PUC-Rio. Bom, professores, sejam bem-vindos. Muito obrigado, Isabelle. Boa noite a todos. Boa noite, Margarete. Boa noite ao nosso decano do CCBS, Hilton Koch, que nos acompanha hoje aqui. Eu queria primeiro agradecer, em nome do Departamento de Medicina da PUC, a presença da Margarete, que tem sido fundamental não somente no desenvolvimento da compreensão da epidemia de coronavírus, mas, inclusive, esclarecendo a população. E eu queria já começar com essa pergunta, Margarete, uma curiosidade, né? Chamou a atenção que, enquanto a OMS ainda não recomendava a máscara para uso pela população, você já alertava para a importância do uso da máscara, né? Por que essa demora da OMS em reconhecer a importância dessa ferramenta tão útil? Muito obrigada, Valmir. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer. Estou muito honrada de estar aqui na escola que eu gosto tanto, com o nosso decano, Hilton Koch, e seu convite tão gentil. Na verdade, Valmir, sim, essa foi a minha posição desde o início da epidemia por duas razões, né? Talvez porque eu tenha realmente um viés, eu trabalho com doença respiratória transmissível, faço pesquisa clínica nessa área, então usar máscara é um hábito que eu faço há muito tempo, eu trabalho num serviço com muita biossegurança, então nós trabalhamos com máscara FF2 ou N95 há muitos anos, porque trabalhamos com doentes com tuberculose na maior parte dos tempos para pesquisa clínica. Então, o uso de máscara, nós sabemos o quão ele é eficiente como uma barreira mecânica para doenças, sobretudo as virais de natureza respiratória, pela transmissão, quer por gotículas, quer por aerossol. E nós sabíamos, embora tenha se dito desde o início, desde que a doença surgiu na China em janeiro, no início desse ano, que era uma doença que se transmitia apenas por gotículas que caíssem na superfície ou que contaminassem mãos e nós iríamos adquirir pelas mucosas, quer mucosa do olho, mucosa da boca, do nariz. Nós sabíamos que isso não pode ser totalmente verdade numa virose respiratória. Haveria que ter uma transmissão por aerossol, né? Isso é verdade, hoje nós sabemos que há transmissão por aerossol, sim. Né? E a segunda razão, Valmir, é que o modelo que eu sempre defendi e pelo qual eu sempre tive muita simpatia foi o modelo da Coreia do Sul, que foi um país que controlou a epidemia muito rapidamente depois da China, né? Estava ali coladinho e os doentes começaram a aparecer lá rápido. O que os coreanos fizeram, as autoridades sanitárias, de modo muito inteligente? Deram máscaras para a população inteira, máscaras boas, e fizeram testagem em massa, né? Todo mundo fazia teste, em sinal de trânsito, drive-thru, escolas, fábricas, aquela cidade da Samsung. A Coreia do Sul testou a população em grande quantidade. Então, isso fez com que a epidemia fosse controlada e depois manteve um certo fechamento das coisas. Depois a Coreia abriu, e ela é um bom exemplo, porque agora voltou a fechar de novo, né? Porque apareceram aí algumas dezenas de casos. Então, assim, as autoridades sanitárias são, ao contrário daqui do Brasil, né, são muito coerentes e tomam medidas. E soma-se a isso uma questão cultural, né? Os povos asiáticos são muito, todos nós sabemos, né? A gente viaja de avião e vê aquele pessoal asiático tudo de máscara, né? Eles têm medo de transmissão de gripe, de resfriados, etc. Então, por essa razão, eu sempre defendi o uso de máscara. Depois do Carnaval, sabendo que a doença chegou aqui no Brasil depois do Carnaval, né? Eu comecei a atender pacientes que tinham ido ao sambódromo, né? E muita gente ficou doente, foi internada, inclusive morreu, né? Gente que tinha vindo do Carnaval ou chegado da Europa. Então, eu acho que eu continuo mantendo a defesa de que a máscara é uma barreira mecânica, ela já se provou como uma arma bastante poderosa impedindo a transmissão.
Margarete, você mencionou que o governo sul-coreano deu para a população máscaras boas, né? O que você considera uma máscara boa? O que você recomenda para os teus pacientes, familiares de pacientes, para se proteger? A N95 é só para profissional de saúde ou a população também deveria usar uma Sim, dessas? não, não. As máscaras no Brasil, as N95 aqui, elas são chanceladas pelo Ministério do Trabalho e elas elas obedecem à sigla PFF2, né, que é como se chama aqui. Essas são máscaras destinadas a nós profissionais de saúde, sobretudo em ambiente de grande carga viral. Hoje nós só usamos isso, Valmir, e você sabe o quanto nós sofremos no início da epidemia no Brasil, porque ninguém conseguia nem comprar, né? Nós ainda tínhamos, nós cedemos, inclusive, algumas nossas, nós tínhamos um estoque na Fiocruz, enfim, e como nós estávamos a ponto de inaugurar o nosso hospital, como efetivamente se inaugurou, a gente tinha guardado até para os profissionais que lá trabalham, né? Então, assim, as máscaras que nós recomendamos, eu pessoalmente, inclusive, aprovei vários protótipos de máscara de tecidos, vários, né? Alguns eram totalmente inadequados. Uma máscara boa é aquela que tem uma gramatura que permita, né, uma filtragem bastante, digamos, considerável. Nada é 100%, né, mas que cria realmente uma barreira mecânica. Então, tem sempre que ser um tecido duplo, de preferência macio, que se adapte bem ao rosto e que a pessoa se sinta confortável e, sobretudo, com as orientações de que uma máscara ela é adequada com essas características e quando ela está seca, porque quando ela está úmida, ela perde a capacidade de filtragem, né? Ela passa bactéria, passa vírus, sem dúvida nenhuma, né? Então, assim, as máscaras têm que ser de boa qualidade. Podem ser as máscaras cirúrgicas, que é aquelas descartáveis que nós usamos em hospital, que os cirurgiões usam, etc. E, para aquelas pessoas que têm muito fator de risco, uma máscara com uma gramatura. Hoje tem muitas no mercado, já não há mais falta, Valmir, é fácil hoje de comprar uma máscara boa. Agora, não pode fazer de qualquer tecido, digamos, friável, né, fininho, né? Eu vi coisas engraçadíssimas, né? Clientes que me levavam máscaras feitas com lenços de seda, e eu dizia, olha, lamento, você estragou o seu lenço à toa, porque essa máscara não serve, né? É muito fina, não tinha filtro, né? Outras pessoas compravam filtros de café e colocavam como se fosse um TNT. Isso até tem alguma serventia, né? Não está totalmente errado, né? Porque e outras fizeram de TNT, muitas fizeram de tecido, muitas empresas existentes no Rio, São Paulo, que pararam de operar, transformaram as suas máquinas, né? A Demilos é um exemplo delas, né? E fizeram máscaras de muito boa qualidade. Eu aprovei vários protótipos que várias empresas estão por aí usando, inclusive, boas. Então, assim, máscara boa tem que ser dupla, tecido duplo, quer dizer, dobrado, né? Dupla camada, e de tecido macio que se acople bem ao rosto. É isso. Margarete, você tem uma experiência clínica muito grande também tratando pacientes com Covid-19, né? Na tua experiência, você tem visto com frequência complicações da doença mais tardias? Porque antigamente a pessoa ficava ali aquelas 2 semanas, que quando o caso não se agrava, é a duração aproximada da doença, e depois disso ela se sentia livre do risco de um contágio e de qualquer sequela, né? O que você tem observado em relação a essas sequelas que ficam da Covid-19, neurológicas, cardiológicas e outras? Na verdade, Valmir, a gente talvez não essa geração viva ter vivido uma curva de aprendizado tão intensa quanto a que nós estamos vivendo com a Covid-19. Eu acho que nós nunca estudamos tanto e nunca aprendemos tanto em tão pouco tempo, né? Porque quando a doença chegou para nós, você se lembra, Valmir, ela chegou para nós como uma pneumonia dita atípica, né, diferente, né? E, na verdade, muitos pacientes morreram, inclusive na fase inicial epidêmica, porque nós não tínhamos o domínio, digamos assim, do quão sistêmico essa doença é.
Então, a doença se caracteriza basicamente, né, ela é uma doença bifásica, né, nós podemos dizer assim, caracterizada por uma fase virêmica. Na verdade, quando o paciente começa a ter sintoma, ele já está começando a diminuir a viremia, por isso é que os assintomáticos transmitem a doença comprovadamente, né? Então, hoje, nós já sabemos que existem as complicações ou as sequelas tardia, inclusive, né? Mesmo quem não fez forma grave, que ficou em ventilação mecânica por um tempo prolongado, porque essa é a primeira característica que chama a atenção da doença, Valmir. Os doentes que complicam, aqueles 15%, os 10% que vão para ventilação mecânica, ou talvez um pouco menos hoje, né? Porque hoje nós já otimizamos a forma de tratar os doentes com insuficiência respiratória aguda. Hoje nós já sabemos e já podemos falar, inclusive, Valmir, do ponto de vista das sequelas, nos chamados preditores de mortalidade e de complicações, né? Quer dizer, que são a progressão do ponto de vista respiratório, que são os principais, né? Então, a doença se caracteriza por um processo inflamatório da segunda fase, né? Quando o paciente entra no 6º, 7º dia, como nós sabemos, naquele período de grande liberação de citocinas inflamatórias, né? Portanto, esse é o momento, digamos assim, crucial que o doente, quando complica, tem que ser tratado. E nós sabemos que o doente que vai para a ventilação mecânica, a grande complicação dele, pelo processo inflamatório, é a fibrose pulmonar. Então, o que nós não podemos responder ainda é quantos desses doentes que evoluíram com fibrose pulmonar vão evoluir de maneira, digamos assim, definitiva, né? Já há estudos, e nós temos um estudo que é muito clássico, que foi publicado no Lancet, que é um estudo realmente assim, seminal nessa área, que mostrou a fibrose pulmonar secundária à COVID em 50% dos pacientes que evoluíram para síndrome respiratória aguda, né? Síndrome quadro grave de insuficiência respiratória, né? Então, esses apresentaram diminuição da difusão de CO2, 47%, distúrbio ventilatório restritivo, diminuição da capacidade do vital total, fenômenos de natureza obstrutiva e restritiva, padrão funcional misto, né? Então, assim, isso é muito importante. E esse trabalho que eu estou falando é um trabalho interessante que vale a pena ser lido por quem se interessa, Valmir, que foi publicado no Lancet agora em maio de 2015, onde eles acompanharam pacientes que tiveram SARS, acompanharam durante 15 anos, né? Lembrando que nós estamos falando de outro coronavírus, né? E esses pacientes, 71 pacientes, apresentavam declínio funcional respiratório e evoluíram com melhora depois de 2 anos. Olha que eu estou falando de um follow-up de 15 anos, e apenas 5% dos pacientes permaneceram com doença intersticial pulmonar. Então, isso é interessante, vamos torcer para que na COVID seja assim, né? Porque nós estamos vendo pacientes que estão muito dependentes de fisioterapia respiratória por essa razão. Então, eu diria que hoje, o que está na ordem do dia, né? Já há estudos começando a utilizar os fármacos antifibróticos, né? Nós temos 2 no mercado, né? Que são a pirfenidona e a nintedanib, e eles já estão sendo utilizados em alguns trabalhos, começando nesses pacientes com fibrose pulmonar decorrente e secundária à COVID-19. Os que ficaram em ventilação e os que não ficaram. Então, eu não posso responder a você, quer dizer, qual é o grupo que vai ter mais. Aquela questão dos fenótipos, Valmir, parece não ser, digamos assim, definitiva, né? Mas foi a tese original, né? O professor Gattinoni publicou um trabalho espetacular sobre isso, mostrando que fenótipos evoluiriam mais para a fibrose e quais evoluiriam menos, né? Mas, enfim, eu acho que a doença, pelas suas características inflamatórias e trombogênicas, né? Lembrando que a outra grande complicação, muitos doentes que morreram na fase inicial, Valmir, eles não morreram pela pneumonia, eles morreram por obstrução da microcirculação pulmonar, pela quantidade de trombo que se faz, quer dizer, a doença realmente tem uma capacidade trombogênica, ela evolui com hipercoagulabilidade, então os doentes fazem, essa é a razão pela qual anticoagular os pacientes é hoje uma coisa quase protocolar universalmente. Então, o que nós aprendemos, né? Nós aprendemos, primeiro,
que nós não deveríamos ter aberto mão daquele conhecimento que nós tínhamos de tanto tempo, quem trabalha com isso na nossa especialidade. Usar corticoide nos pacientes, não intubar todos os pacientes precocemente, né? A intubação precoce mais ou menos caiu por terra, né? E hoje nós... Por que ela era feita, né, Valmir? Ela era feita porque todo mundo tinha medo de contaminar a equipe de saúde, né? Então, intubava rápido para o doente estar ventilando na máquina, contaminava menos o ambiente do que mantê-lo com uma full face e com fluxo alto de oxigênio, coisa que hoje nós fazemos na maioria dos pacientes. Então, assim, faz parte da curva de aprendizado a otimização de procedimentos de terapia intensiva que são muito familiares a todos nós e que, de certa maneira, com a Covid, houve uma retração e agora já um resgate dessas condutas, digamos, que eu chamaria de boas práticas, né? Então, assim, acho que essa doença, o grande problema, chave, né, descobrir um tratamento para a Covid-19, ele será forçosamente um tratamento que possa reunir características terapêuticas, eu diria, antivirais, por um lado, mas mais do que antivirais, anti-inflamatórias. Sem dúvida nenhuma, eu acho que é por aí, né? As sequelas principais, então, são as pulmonares, né? Mas... E vasculares, né, Valmir? E vasculares também, né? Então, assim... Cardiovasculares e neurológicas também. Tem. E as neurológicas. Então, assim, hoje a gente está vendo, né, eu estou com, há pouco antes de nós entrarmos aqui, eu estava justamente tirando do CTI um paciente de 38 anos, sem nenhuma comorbidade, internou com uma grave pneumonia e ficou entubado 12 dias, saiu, porém esse paciente evoluiu com rápida resolubilidade do problema pulmonar, mas ficou com uma severa miocardiopatia. Então, hoje, uma das graves complicações cardiovasculares que nós estamos vendo, Valmir, é exatamente miocardiopatia. Nós temos visto isso, inclusive, em paciente jovem. E eu diria, né, os próprios cardiologistas assumem isso, né, que arritmias, disfunção cardíaca, né, e eles usam com muito rigor e recomendam que nós utilizemos marcadores do tipo troponina, interleucina 6, ferritina, todos esses marcadores, em alguns pacientes, eles se mantêm alterados, inclusive depois de negativar a Covid. Então, revelando que há, sem dúvida nenhuma, sequelas cardiovasculares bem importantes. Das sequelas neurológicas, né, assim, tem muitas já descritas, né, Valmir? Cada dia surge um trabalho, então tem trabalho mostrando encefalite, tem trabalho mostrando cerebelite, pacientes que ficam curados, negativam no PCR e permanecem com tontura, quadros de labirintite, são sequelas, digamos assim, relacionadas, algumas passageiras, né, enfim, e outras que nós não sabemos ainda responder se serão definitivas, né, neuropatia periférica, né. Eu tive Covid de forma não grave, moderada, e já tem mais de 2 meses eu continuo com neuropatia periférica, né, centro-dormência, enfim. Outras pessoas têm sonolência, né, sonolência diurna, como se a pessoa fosse portadora, na verdade, de uma síndrome, de uma doença, uma doença detectável, digamos assim, por uma polissonografia, né, doenças do sono, né, e, na verdade, não é, quer dizer, isso é decorrente da Covid, mesmo em pacientes que nunca tiveram nada, né? Então, assim, os mesmos fatores que levam, né, nós sabemos o tropismo, né, esse vírus atravessa a barreira hematoencefálica, como nós sabemos, né, daí um tropismo sabido, né, pelos neurônios. Enfim, existe um tropismo pelos neurônios, por isso é que o bulbo olfatório é tão, digamos assim, comprometido, né? Então os pacientes perdem o olfato, perdem o paladar, 84% dos pacientes da literatura, né? Estou dizendo um dado de literatura, tem perda de olfato, né? Há quem conjecture que quem perde o olfato e o paladar tem prognóstico melhor, mas isso não está demonstrado ainda por estudos, né? São só conjecturas, mas o fato é que há sequelas neurológicas, sim, e nós não podemos ainda dizer quais as que serão definitivas.
As mais dramáticas que eu vi, Valmir, e li da literatura também, muitos colegas, né, a gente conversa muito entre nós sobre isso, são as sequelas realmente vasculares, né, com trombo de periferia, doentes que tiveram que fazer amputação de dedos do pé, até houve vários casos, né, e doenças concomitantes decorrentes dos fenômenos inflamatórios. E uma delas que a mim me chama muito a atenção, né, e eu tenho discutido isso com alguns dermatologistas experientes, são as concomitâncias dermatológicas, né, doentes que apresentam varicela zoster, né, reativada, inclusive com IgG e IgM positivo, né, sorologias positivas, e precisando tratar como se fosse um zoster disseminado. Eu tenho casos fotografados. É muito impressionante. É uma doença muito difícil, muito nova, e eu diria assim, nós temos que ser muito humilde, sabe, num certo sentido, Valmir, porque nós temos tão mais perguntas do que respostas até o momento, né? Mas eu acho que, assim, a mortalidade diminuiu, né? Todo mundo aprendeu a tratar melhor, no mundo todo, né? E esse mesmo, eu diria assim, drama pelo qual nós passamos, né? Com a perda de doentes no início e tal, todos passaram, né? Eu tive chance de conversar com colegas da Itália, com colegas do Equador, que teve uma situação muito dramática, né? Com colegas espanhóis, né? Houve um dia que eu fiz um webinar com um colega de Barcelona e ele, ao descrever o asilo onde ele tinha entrado e encontrado todos os velhinhos mortos, foi uma coisa tão ruim, chorava ele, e eu fiquei também emocionada quando eu ouvi o relato dele. Os colegas de fora sofreram muito, Valmir, nos que nos antecederam, e nós também, porque, né, nem tudo... Nós também perdemos pacientes, perdemos colegas, né? Morreram médicos, morreram enfermeiros, então, assim, e a situação, enfim, está longe de estar resolvida ainda, né? E essas complicações tardias, essas sequelas, elas têm relação com a gravidade da doença aguda ou elas podem acontecer em quem teve uma forma leve de Covid-19 ou até em casos assintomáticos? A pergunta é muito boa, Valmir, a resposta é modesta, né? Porque nós não sabemos, né? Então, assim, parece haver uma relação direta entre as sequelas pulmonares, digamos assim, né, os fenômenos de fibrose pulmonar, de restrição, de obstrução, né, parecem estar relacionados à longa permanência em terapia intensiva, em ventilação mecânica, pacientes que ficam entubados 10, 12 dias, são traqueostomizados, porém ligados à ventilação mecânica ainda, então é possível que haja uma relação direta nessa situação, mas deve haver uma predisposição pessoal que justifique, inclusive, que pessoas jovens, sem nenhum fator de risco, né, daqueles que nós já sabemos quais são, então, idade, cardiopatia prévia, hipertensão arterial não controlada, diabetes grave não controlado e obesidade, né? Obesidade foi um dos maiores fatores de risco, né? Vide a experiência norte-americana, a própria experiência aqui de Manaus, né? Manaus, quem mais morreu era obeso mesmo, e a mortalidade lá foi alta, né? E nos Estados Unidos a mesma coisa, né? Os Estados Unidos tem muita obesidade, e lá a situação de letalidade, sobretudo, como a letalidade lá também foi alta, não tanto quanto a nossa, né? A nossa realmente, sobretudo no Rio de Janeiro, é muito constrangedora, né, Valmir? A verdade é Está em essa, né? 10%, né, Margarete? A nossa quase a nossa chega a 9%, e a gente sabe que em alguns... Eu estou falando letalidade, né, Valmira? Quer dizer, morte sobre caso confirmado, né? A mortalidade também, a nossa mortalidade foi muito alta, né? Então, assim, não adianta fazer retórica, porque foi muito alta, né? E eu acho, muita gente já me perguntou, né? Própria, enfim, redes, enfim, de imprensa me perguntaram. Eu acho que isso se deveu a dois fatores. No início, seguramente, a gravidade dos casos que foram hospitalizados de início, né? E somado a isso, Valmir, esses doentes são muito complexos,
E não adianta dizer que botar um leito de um hospital de campanha e comprar um respirador, em que pese todo o horror dessa história, que nós não vamos entrar nisso, né? Mas, enfim, a gente sabia que isso não ia dar certo. O que salva a vida não é comprar respirador, né, Valmir? O que salva a vida é gente que sabe tratar, né? E aí está a Alemanha como o maior exemplo do bem fazer, né? A Alemanha teve a menor mortalidade, não foi só porque lá a doença atingiu principalmente gente jovem, de classe média, que voltava das estações de esqui. Não, lá teve muita gente idosa também que ficou doente. E a menor mortalidade. A Alemanha jamais fez experimentos, a Alemanha nunca usou remédios que não tinham nenhuma sustentação científica, como aqui muita gente usou, e, aliás, continua usando, né? A Alemanha teve boas práticas de terapia intensiva, e é isso que salva a vida, né? Por que que aqui alguns hospitais tiveram uma letalidade menor e outras maior, né? Como hospitais de campanha que tiveram letalidade, ou mortalidade, melhor dizendo, né? Porque nem todos estavam confirmados, de até 70%. É uma coisa inaudita isso, Valmir, né? Isso está ligado à qualidade da equipe multidisciplinar de grande formação, que não se forma em uma semana, né? Você formar um profissional de terapia intensiva são anos de formação, Valmir. Não adianta botar médicos que, com boa vontade, abnegação, tenham ido trabalhar, mas que não tinham prática com doentes de terapia intensiva. Então, eu imagino que muitos pacientes tenham morrido pela intubação precoce, pela pouca expertise das equipes que trataram, independentemente da disponibilidade de equipamento, né? Não é equipamento que salva a vida, e nós sabemos disso, né? E não se usava também anticoagulante nem corticoide, como se usa agora nos casos graves. Exatamente. Então, hoje a gente faz um diagnóstico de qual é a nossa prática hoje para todos os casos, né, Valmir? A gente testa o paciente, tem um PCR positivo, ou mesmo que ele não tenha, mas se ele tem perda de olfato, está com febre, perda do paladar, nós estamos no momento epidêmico. O momento epidêmico prescinde do isolamento do patógeno, você sabe disso. O diagnóstico é clínico, é o momento em que a clínica é mais soberana do que nunca, né? Então, se esse doente tem algum fator de risco, imediatamente você vai pedir um exame de sangue dele e vai pedir os marcadores inflamatórios. Então, você vai pedir dedímero, troponina, vai pedir ferritina, fibrinogênio, e vai medir. Se esse doente tem um dímero aumentado, e é uma pessoa já de uma certa idade, ou tem algum fator de risco, não precisa ser uma trombofilia sabida, mas algum fator de risco, você vai anticoagulá-lo, não há dúvida, né? E se ele está grave, está internado, nós não hesitamos em usar corticoide, né? E a velha dexametasona, Valmir, você viu o trabalho que os ingleses publicaram, né? Enfim, um remédio conhecido, antigo, barato, que nós estamos, enfim, cansados de saber usar. Na verdade, aqui a gente nem usa dexametasona, a gente usa prednisolona e prednisona nas doses correspondentes, né? Uma coisa que a gente tem tanta familiaridade de usar se mostrou comprovadamente a única, até o momento, que foi capaz de reduzir mortalidade, né? Então, assim, porque o uso daquele antiviral novo, o Remdesivir, que, na verdade, teve um resultado modesto, mas, porém, muito significante, né? Até modesto é até um termo inadequado, em termos de reduzir o número de dias do paciente em terapia intensiva. Então, reduziu em 4 a 5 dias, o que é muito, né? Porque, primeiro, é muito em termos de morbidade, segundo, é muito em termos de custo, porque cada dia de terapia intensiva tem um custo enorme para o sistema de saúde, né? Quer público, quer suplementar. Então, sem dúvida nenhuma. Mas o Remdesivir não é alguma coisa, muitos me perguntam isso, Valmir, de tudo que eu li até agora e conversando com colegas com muita experiência, não é um antiviral de grande experiência, né? Ele não teve uma ação importante no Ebola, onde ele foi testado pela primeira vez, e assim, ele provavelmente vai entrar no mercado, até no Brasil, eu acho, mas não é um antiviral do qual nós devemos fazer um carro-chefe de esperança para tratamento. Acho que o caminho não é ele sozinho, de modo algum, né? E, enfim, eu acho que hoje nós temos coisas, umas avenidas abertas em termos terapêuticos muito mais
interessantes para nós e promissoras, né? E duas delas me parecem que vale a pena que nós comentemos, são a transferência de plasma de convalescente, né? Nós estamos fazendo, né? Nós obtivemos autorização da CONEP para fazer em vários serviços de São Paulo, do Rio de Janeiro, Recife está fazendo também, eu não me lembro se tem mais alguém fazendo sob estudo prospectivo. E os Estados Unidos vão publicar agora uma experiência com a epidemia de Nova York, com milhares de pacientes tratados com plasma de convalescente. Então, isso parece, né, quer dizer, você, um convalescente, depois do 28º dia, doa, se ele tem IgG alta, mede-se através dos mecanismos que os bancos de sangue podem fazê-lo, qual é a taxa de anticorpo neutralizante, e se transfere para o paciente grave em terapia intensiva. E a outra avenida que eu acho que é muito promissora, Valmir, e a gente ficou muito contente disso estar sendo feito no Brasil, é o soro equino, né, com esse estudo publicado recentemente, né, já está inclusive em pré-print para publicação num periódico de bom impacto, o estudo coordenado pelo professor Gerson Lima, que testou com o Instituto Vital Brasil e que parece bastante promissor. Então, assim, agora a gente só está esperando a autorização para testar em pessoas, né? A autorização da CONEP para começar a fase clínica. Então, eu acho que isso são avenidas, digamos assim. Então, a utilização do que nós já sabíamos e coisas novas, né? Até onde eu saiba, são essas, né? Tem uma pergunta que chegou aqui pelo YouTube. O filho desse internauta que acompanha a gente, que é infectologista, teve como único sintoma a perda de olfato 4 meses atrás. Quando parecia que ia ficar bom, se instalou um transtorno da função olfatória que permanece até hoje. Isso é um exemplo de uma complicação neurológica tardia, né? Com certeza, né? Os neurologistas explicam bem isso, né? Enfim, eu até anotei isso, né? Que são os dendritos dos neurônios olfatórios que são comprometidos, né? Então, todo o epitélio olfatório ele é comprometido através daqueles receptores ACE, né? Da ACE2, né? Daquela proteína na via olfatória, nas células de sustentação dos neurônios olfatórios, né? Esse é o dano, digamos assim. Como ele é muito frequente, há pessoas que, quando já testam negativo, depois de 2 semanas, já estão começando a recuperar o olfato, e outras não, né? Independentemente da gravidade do caso, né? Porque teve paciente internado em terapia intensiva que nunca perdeu o olfato nem paladar, né? Outros que levam algum tempo, né? Eu pessoalmente perdi completamente o olfato e paladar e recuperei em 35, 40 dias, voltou junto praticamente, sem nenhuma sequela. Quer dizer, há outras pessoas, eu acompanho pacientes e até amigos que tiveram, que continuam tendo o paladar alterado, quer dizer, o gosto fica alterado, né, a percepção dos sabores, do agridoce, enfim, do amargo para o doce, assim, fica alterado durante um tempo longo. E eu não posso dizer, Valmir, provavelmente o que esse colega está descrevendo é uma dessas, e não tem nada para fazer, né? Não tem nada, não tem tratamento para isso. Né? E tem outros exemplos, Margarete, de vírus que tenham tanto tropismo pelos neurônios olfatórios e da função gustativa também, que a gente não via aí. Eu não conheço, Valmir, eu não conheço, porque assim, é possível que haja, né? Tem tanto coronavírus por aí, né? Eu costumo dizer que, infelizmente, essa não será a última epidemia, né, Valmir? Eu não sei se nós estaremos vivos para outras, mas que a humanidade está sob risco, né? Aliás, eu costumo dizer que a humanidade não vai se extinguir nem por bomba atômica, nem por meteorito caindo, como extinguiu os dinossauros, né? A humanidade vai se extinguir por epidemias, muito provavelmente, porque eu acho que do jeito que a gente está tratando mal o planeta, Valmir, se nós pensarmos que a nossa Amazônia Legal é o maior celeiro de coronavírus do mundo, com o que nós estamos fazendo com a nossa Amazônia, não me surpreenderá se aparecer uma outra coronavirose originária da Amazônia, entendeu? Eu acho que é. E, Margarete, você vai dar amanhã uma aula sobre a epidemia da gripe espanhola, né?
Qual é o paralelo que você faz entre essas duas grandes epidemias, Covid-19 e gripe espanhola? O que tem de mais semelhante e de mais diferente? Bom, primeiro pelo patógeno, né, Valmir? A gripe espanhola é um influenza vírus, né? Foi o H1N1, né, que depois veio se repetir na epidemia de 2009, né? E, então, portanto, é outro vírus, né? Mas foi, sem dúvida nenhuma, a maior, eu diria, a maior tragédia sanitária dos últimos cento e poucos anos, né? 1918, né? Foi de janeiro de 18 a dezembro de 19, com 3 grandes ondas, né? A primeira onda matou muita gente, arrefeceu, e meses depois a segunda onda foi muito mais mortal ainda, né? Então, dizem as estatísticas da época, né, que chegou a matar 50 milhões de pessoas no mundo, né? E que 1/4 da população mundial da época foi contaminada, né? Então, contaminou desde reis, né, como a gripe chama espanhola, né, até Afonso XIII, que era o rei, teve gripe espanhola também, né? E, enfim, aqui, presidente da República, né, Rodrigues Alves, né, morreu de gripe espanhola, e nós sabemos disso, né? Então, assim, isso é, quem quiser entender bem o que foi a chamada influenza pandêmica, né, que é como se chamava no Brasil, né, era a espanhola ou a influenza pandêmica, que é como descreve muito bem o Pedro Nava, né? O grande memorialista Pedro Nava descreve isso no seu terceiro livro de memórias, que é O Chão de Ferro, né? Onde ele descreve assim de maneira parnasiana, né? Como é que se dava, como é que se empilhava caixão no meio da rua, né? Enfim, parecia que estava falando da peste negra, né? Do século XIV, né? Então, assim, o paralelo, na verdade, que eu faço, Valmir, é apenas pelo aspecto pandêmico, né? Porque foi também uma pandemia, né? A gripe espanhola se espalhou pelo mundo todo, praticamente, né? E hoje, o SARS-CoV-2, na verdade, hoje, ele é absolutamente pandêmico. Até onde eu saiba, né? Não sei se eu estou sendo realmente precisa, mas do que eu li, o único local que não foi detectado nenhum caso até hoje foi a ilha de Trindade, entendeu? No Atlântico, que até as ilhas do Pacífico, todas elas tiveram caso detectado, né? Ilhas pequenas. Então, assim, revelando que por avião hoje você transfere uma epidemia para qualquer lugar do mundo, rapidamente, inclusive, né? Lembre-se que isso eclodiu na China, na virada do ano, em condições, digamos, ambientais muito propícias, né? Porque quem conhece aqueles mercados chineses entende exatamente por que dali surge a epidemia, né? Porque o ambiente é realmente uma coisa muito propiciadora, né? Animais vivos, animais mortos, né? Então, considerando Continuam que o abertos, né, Margarete? Como? Continuam funcionando do mesmo jeito, né? Eles fecharam durante algum tempo, mas a cultura é muito forte, né, Valmir? Eu conheço vários desses mercados. Eu já andei muito pela China. Então, assim, eu vi desses mercados desde cidades grandes até cidades pequenas, no interior da China. Né? É uma cultura, eles comem esses animais exóticos. Né? Então, você tem uma prateleira, digamos assim, uma mesa, onde tem muitos morcegos, né, mortos, e tem uns bichos que ficam presos vivos, né? Cachorro, enfim. E isso pica-pinga, né? Pinga-fezes, sangue. O ambiente é propiciador de qualquer epidemia, né? Imagino eu que não apenas de coronavírus. Né? Agora, acho que aquela população tem uma imunidade diferente da nossa. Né? Eu jamais tocaria em nada daquilo, né? Mas... Outra pergunta que chegou pelo YouTube: qual seria o tempo ideal para tratar a Covid-19 com soro de convalescente ou soro equino? Isso é só em pesquisa clínica atualmente, né? Não, soro de convalescente a gente está usando, tá, Valmir? Está usando de rotina. Eu acabei de usar esse paciente que eu te disse, de 38 anos, que internei grave, sem nenhuma comorbidade, a semana passada, nós usamos soro de convalescente nele. Eu teria usado um anti-inflamatório biológico, que é interleucina 6, que é o tocilizumab. Nós usamos em muita gente. Mas agora ele está suspenso de uso, né? Então nós não temos mais disponível, a própria Roche, que é o fabricante, interrompeu a utilização, né?
Então, nós estamos usando soro de convalescente e funcionou muito bem. O princípio é transferir anticorpos que o paciente possa se beneficiar, reconhecer e se beneficiar de quem convaleceu. O timing de se usar, o timing de colher é a partir do 28º dia, né, 4 semanas de doença, você tendo IgG alto, será medido se você tem uma taxa de anticorpo neutralizante suficiente para transferir para para uma pessoa doente. E do soro equino é mais ou menos o mesmo princípio. O momento correto de usar é quando o doente está na fase inflamatória grave, né? Quando ele tem muita alteração de todos esses parâmetros inflamatórios, troponina, dímero, ferritina, todos eles. Esse é o momento, é na fase inflamatória da doença. Uhum. A outra pergunta aqui é se você considera a cura só por critérios clínicos ou sempre repete o RT-PCR para liberar o paciente para o convívio social. Eu tendo a repetir o PCR, Valmir, eu tendo a pedir para repetir o PCR e negativar, porque aí existe uma discussão, né? Tem pacientes que estão ótimos, estão muito bem, você testa no 15º ou 16º dia e ele está positivo. Isto é um dilema, né? É um dilema porque há quem diga que aquilo é fração de RNA que não é contaminante, mas não está demonstrado. Aqui no Rio, a própria UFRJ, você deve ter lido, publicou recentemente, né, no grupo do professor Amilcar Tanuri e outra colega, enfim, indelicadamente não me lembro o nome, mas, enfim, estão fazendo estudos mostrando que não é verdade, que é infectante, sim, né? Que pode haver pessoas que permanecem eliminando vírus infectante a partir de 3, 4 semanas. Então, a conduta que nós fazemos é testar o paciente com 14, 16 dias, né? Está positivo, repete a partir da 3ª semana, com 21 dias. Aí realmente diminui muito quem ainda está positivo. E mesmo estando positivo a partir desse 21º dia, nós consideramos que é não contaminante e liberamos. Agora, eu não posso te assegurar, Valmir, que nós estejamos completamente certos, né? Porque cada vez nós vamos aprendendo mais. E esse estudo colocou realmente uma situação aterradora, porque você imagina, tem profissional de saúde que está há 12 semanas com PCR positivo estudado na UFRJ. Enfim, essa pessoa está afastada do trabalho, etc., porque nós não podemos assegurar que não seja transmissora. Uhum. Outra pergunta que chegou aqui é pedindo o seu comentário sobre o uso de testes rápidos por empresas no retorno presencial ao trabalho. Teste rápido é um problema, Valmir. É um problema porque, no Brasil, sobretudo, nós compramos muita porcaria, né? Houve muito teste rápido sorológico que chegou aqui e que não passaria pelo menor crivo de controle de qualidade, com uma sensibilidade não superior a 20%. Então, isso não serve. Não serve. Quer dizer, e usar esse critério para volta ao trabalho, enfim, é um critério que precisaria de ser validado, os testes sorológicos precisariam passar por um controle de qualidade e ser utilizado aqueles poucos que são validados, né? Então, por exemplo, esse estudo chamado EpiCovid, que está sendo feito, coordenado pela Universidade de Pelotas, né? Pelo professor Pedro Alau e César Vítora, né, é um estudo que está utilizando uma determinada marca de teste rápido que foi considerada a melhor do mercado. Então, foram analisadas várias marcas e foram descartadas muitas e escolhida a melhor. Então, assim, mas isso é para um inquérito epidemiológico. Para uma utilização individual, Valmir, eu recomendaria os testes sorológicos feitos por ELISA ou por quimiluminescência, que os laboratórios de boa qualidade podem fazer, entendeu? Para determinar, né, a presença de IgA, IgG, IgM, né, nos pacientes tratados. Margarete, você trabalha na Fiocruz, que é a instituição que vai produzir a vacina de Oxford se tudo der certo, né?
e a expectativa é muito grande em relação a essa vacina, assim como em relação à chinesa. Quando é que você acha que vai chegar ao mercado para uso pela população dessa vacina? E quem que você acha que vai ter prioridade? A questão da vacina entrou um fato novo agora que é muito assustador, né, Valmir? Assim, o presidente americano está dizendo que vai vacinar a população em fim de outubro, né? Eu não tenho a menor ideia de que vacina é essa da qual ele está falando, considerando que nós sabemos que nos Estados Unidos tem fase 3 da vacina de Oxford também, tem entrando em fase 3, a vacina da Moderna, a vacina da Janssen, não sei, não tenho a menor ideia. Eu acho que isso é uma grande cartada política, mais do que técnico-científica. Aqui no Brasil, as vacinas, tanto a da Sinovac chinesa, em acordo de transferência de tecnologia com o Instituto Butantan em São Paulo, quanto a vacina da AstraZeneca, que é o modelo Oxford, em transferência de tecnologia com a Fiocruz, elas estão mais ou menos par e passo. O que nós estamos fazendo aqui, Valmir, é sob risco produzir, nós já começamos, né, a produzir 30 milhões de lotes, de um primeiro lote da Fiocruz, 15, que deverá estar pronto até janeiro de 2021. Né? O ensaio de fase 3 deve fazer uma análise interina, imagino eu, até novembro, para poder publicar isso, porque senão o produto não pode ser registrado na Anvisa, que é o nosso órgão regulatório. Né? A vacina da Sinovac, até onde eu saiba, pode chegar lotes da vacina pronta, o que permitiria, paralelamente à finalização do fase 3, se ele for digamos, favorável nas análises preliminares, né, porque o estudo tem que acompanhar esses pacientes no D30, 60, 90, 180, 360 por um ano, né, que é a metodologia de todos, quer os que tomaram placebo ou vacina para meningite, que é mais ou menos o comparador, e quer os que usaram as vacinas. Então, assim, nós imaginamos realistamente que nós possamos entregar, paralelamente, o acordo de transferência de tecnologia está assinado pelo Ministério da Saúde, através da Fiocruz, e a nossa intenção, Valmir, é que em 2021 nós possamos produzir na Fiocruz 40 milhões de doses por mês, o que asseguraria não apenas autonomia para o Brasil, como eventualmente para a América Latina. Nós teremos condições, porque só na América Latina toda, só esses dois locais podem produzir vacina, né? O Butantan e a Fiocruz. Né? Então, assim, a nossa intenção é produzir milhões de vacinas, de modo não só a dar cobertura, porque é importante que as pessoas saibam isso, né? A vacina está sendo produzida, Valmir, com custos humanitários. Tá? O custo de cada dose é $2,2, portanto, não é vacina para dar lucro na rede privada, é vacina para ser incorporada ao SUS, ambas. Né? Agora, isso não impede que os fabricantes vão botar na rede privada, onde quer que Estados Unidos, por exemplo, que não tem nada, não tem SUS, né? Tudo privado, países como a Índia, por exemplo, que são muito pobres, né? O Serum Institute da Índia está fabricando a mesma vacina da AstraZeneca, 1 bilhão de doses. Mas 1 bilhão de doses é para o mercado indiano, tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, então não é nem para sair de lá. Né? Mas, então, assim, a corrida da vacina é algo muito impressionante, né? Porque são muitas vacinas, né? São mais de uma centena que estão em estudo, tem 16, cada dia é um número, né? Ontem era 15, agora já tem 16 em fases clínicas já, fase 2, fase 1, fase 2 ou fase 3. Então, de modo que eu acho que 2021 nós teremos... mas na prática, para aqueles que estão ansiosos, né? Tem gente que diz que só vai fazer isso ou aquilo depois da vacina, não façam isso, porque não vai ter vacina, 2020 não vai ter vacina, a não ser em situações muito excepcionais. Né? A de Oxford certamente não, né? A gente sabe disso. Né? Agora, a vacina da Sinovac, se eventualmente o fase 3 mostrar alguma... Aí tem que perguntar ao pessoal que está conduzindo, né, da Escola Paulista, as pessoas que estão muito envolvidas com a vacina, fase 3 da vacina chinesa. Né? Elas são vacinas diferentes, né? Uma vacina chinesa é uma vacina de vírus atenuado, né? E a vacina de Oxford utiliza um adenovírus do chimpanzé como vetor vacinal. Né?
são diferentes. Margarete, o tempo voou. Você tem outro compromisso agora, às 19 horas, né? Eu queria, nesses minutos que nos restam, fazer duas perguntas. Uma pergunta minha, rápida, e uma pergunta que chegou pela internet. A da internet é como conviver com a Covid nesse momento? Podemos sair de casa? Devemos insistir em ficar? Existe um meio termo seguro? O que você arriscaria dizer Existe. Eu assim? acho que está todo mundo muito cansado, né, Valmir? A gente tem visto pessoas, a nossa própria família, né? Todo mundo está muito cansado de ficar confinado. Nós moramos num local tropical, com sol, né, com raio ultravioleta, que ajuda muito, né? Lembrando que raio ultravioleta é viricida, né? Então, assim, eu acho que já dá para as pessoas idosas, por exemplo, usando máscara adequada, descerem, tomarem um sol perto de casa, se tiver um parque, um jardim, caminharem um pouco ao ar livre, isso dá para fazer. Dá para receber filhos para visitar, né? Eu vejo pessoas sofrendo horrivelmente porque não veem os seus filhos. Então, assim, filhos podem visitar pais. Fiquem de máscara, nada de abraços e beijos. Eu também tenho vontade de abraçar e de beijar, né, pessoas queridas, né? Mas a gente tem uma cerimônia que é nova e que ainda vai ser mantida por bastante os próximos meses todos. Mas já dá para flexibilizar um pouco. O que não dá é para fazer festinha, não, nem de 1 aninho de idade, não dá para fazer churrasco, não dá para fazer jantares dentro de casa para muita gente, dá para receber 2 pessoas, sentando 4, 5 numa mesa, mantendo uma certa distância, e é isso. Isso dá para fazer e dá para visitar as pessoas queridas também, Valmir. A volta às aulas, você acha que já é segura? Esse é um assunto que a gente está exaustivamente repetindo, né, Valmir? Eu acho que, assim, eu tive recentemente uma live com as escolas privadas de São Paulo, e, assim, algumas escolas têm muito boas condições físicas, né? Eu vi várias plantas, assim. Tem escola que tem condição de dar 80% das suas aulas ao ar livre se não estiver chovendo, ou em quadras cobertas, com muita ventilação. Então, todo mundo de máscara, tá. Mas tem um problema de abrir escola, Valmir, é que tem um custo. E quem vai arcar com o custo de testar as pessoas? Todo mundo tem que ser testado para voltar. E não é testar com os testes rápidos sorológicos, é testar com PCR, como nós fazemos, nós médicos e profissionais de saúde, e pacientes e acompanhantes, para entrar num hospital Covid-free. Né? Tem hospitais que são totalmente Covid-free, mas você tem que ser testado toda semana. Então, cada um de nós, quando vai ver um doente, por exemplo, aqui no Rio, na Clínica São Vicente, tem que ser testado de novo. Né? Isso tem um custo. Qual é a escola que vai poder arcar com esse custo? Na rede pública, inclusive, como? Com as condições tão precárias. Então, eu considero que esse ano é muito difícil, Valmira, vejo como um prognóstico muito pouco provável de que alguém vá abrir. E se abrir, né, eu acho que muitos pais não mandarão seus filhos para a escola, né? Tem essa insegurança. E nós não podemos assegurar que o risco seja zero. Né? Além disso, tem várias questões que a gente está orientando as escolas. Né? Tem que lacrar todos os bebedouros, vestiário, não pode entrar mais de duas pessoas. Sabe como é que adolescente é tudo gregário, criança também. Né? Então, assim, a logística vai ter um custo alto. Né? Botar gente tomando conta, isso é muito difícil, eu acho difícil. E última coisa, Valmir, assim, cinema e teatro, eu considero impossível. Eu também fiz uma live com o pessoal do teatro a semana passada, e eles mesmos disseram, doutora, nessas condições nós não temos condições. Quem vai pagar para testar todo mundo? Atores, funcionários, baleiros, não dá para fazer. Né? Não pode abrir cantina, não pode vender comida, porque não pode ter nem pipoca no cinema, porque ninguém pode tirar máscara. Uma última pergunta rápida, Margarete. Quem já teve a Covid vai precisar tomar vacina? Eu acho que sim, Valmir, não está excluído, né, do pessoal de Oxford.
A gente também conversou recentemente com eles. No Reino Unido, eles estão fazendo um fase 3 com muita gente, né? Até diminuíram agora o arrolamento, porque como eles fizeram lockdown, né, a transmissão comunitária diminuiu bastante, então estão demorando mais a concluir, mas a recomendação é que sim, né? Porque nós não sabemos quanto tempo vamos manter uma IgG alta, né? Provavelmente ela vai se estiolando através do tempo, né? Então, assim, eu acho que sim. Margarete, muitíssimo obrigado. Foi muito especial ter você aqui nesse Conversando. Imagina, eu é que agradeço, Valmir, muito, sobretudo com esse espectador aqui, tomando conta da nossa conversa, Valmir, doutor Hilton Koch, isso é uma honra. Ele que vai fazer o fechamento dessa conversa, Hilton. Obrigada. Obrigado, Margarete. Margarete, eu estou emocionado, realmente eu estou com os olhos marejados, porque realmente foi uma coisa espetacular, maravilhosa. A gente ouve você na mídia, etc. Agora você está bem pertinho da gente, né? E eu realmente queria agradecer muitíssimo. Você é linda, você sabe tudo, você é maravilhosa. Muito obrigado. E depois manda a fotografia que você tirou hoje com o Carlinhos, que eu vou botar no meu quadro lá no meu quadro mural. Manda mesmo, tá bom? Um beijo com grande. Carlinhos Brown? Claro. Vou mandar. Manda sim, claro. Manda. E eu vou botar. Obrigada. Obrigada, Valmir. Obrigada, Hilton. Obrigado, Margarete. Muito obrigado. Um beijo grande para você. Muito obrigado mesmo. Tá bom? Valmir, parabéns também. Foi tudo muito bem, muito legal. Tem sido. Muito obrigado. Hilton. Tchau, tchau. Queria deixar um convite aqui para todos que nos acompanharam hoje. Na próxima semana, nesse mesmo horário, nós vamos conversar com o Dr. João Silvestre da Silva Júnior, que é doutor em saúde pública e professor do Centro Universitário São Camilo de São Paulo. Muito obrigado a todos e boa